Você quer saber o que uma mulher realmente sente quando você simplesmente para de dar atenção? Eu vou te contar. Mas se você está esperando uma resposta óbvia, sentimental ou clichê, você vai se perder. Porque o que acontece dentro dela não é apenas emocional, é psicológico, instintivo e, em certos casos, quase espiritual. No momento em que você some, ela sente um silêncio que queima mais do que palavras duras. Ela escuta o eco da sua ausência nas pequenas coisas, no café da manhã sem mensagem, no celular silencioso, na rotina onde antes havia uma presença. E o mais curioso, o impacto não é imediato. Nos primeiros dias, ela até se sente livre. Ah, ele sumiu, melhor para mim. Mas com o tempo, algo muda. A ausência começa a se comportar como uma presença incômoda. Ela começa a te sentir mais do que antes, porque quando você some, ela começa a se ouvir. E esse é o ponto que a maioria dos homens não entende. A sua ausência não apenas machuca, ela revela. Revela a carência que ela negava. Revela o vazio que você preenchia. Revela os pensamentos que ela evitava. E não se engane, isso não é uma regra para todas, mas para a maioria que está acostumada a receber atenção fácil, a ter homens sempre disponíveis, sempre correndo atrás. O silêncio é um espelho. E a sua indiferença, quando autêntica e estoica, sem joguinhos, sem raiva, sem tentativa de causar, se transforma em um campo de reflexão involuntário. Ela não pensa só em você, ela começa a pensar sobre si mesma. E essa é a parte mais desconfortável. Agora, aqui vai a parte mais brutal. Uma mulher não sente falta de você. Ela sente falta de como ela se sentia quando tinha sua atenção. E quando essa atenção desaparece, ela não sente sua ausência. Ela sente a ausência do reflexo que você dava a ela. Você entende o poder disso? Você não era apenas um homem. Você era um espelho de validação, de conforto, de presença. E quando esse espelho quebra, ela não vê mais você. Ela vê a si mesma, sem maquiagem emocional, sem filtro de conversas fofas, sem distração. Só ela, com os próprios pensamentos. E por isso, muitas ficam em silêncio. Não é desinteresse, é confusão, é processamento interno. E aqui entra o estoicismo, porque o homem que entende isso não precisa desaparecer por jogo. Ele não precisa cortar a atenção para testar, manipular ou assustar. Ele se afasta porque entende o valor do seu silêncio. Ele sabe que a atenção dele não é moeda barata. Ele sabe que dar atenção é um ato de energia, de presença, de troca espiritual. E por isso, quando ele para, não é porque perdeu o interesse, é porque ganhou clareza. Você quer viver como um estoico? Comece parando de entregar sua energia a qualquer pessoa que não saiba valorizá-la. E isso não exige discurso, indireta, bloqueio. Exige apenas que você se torne escasso no mundo dos comuns. E o resultado não é só que ela vai sentir sua falta, é que ela vai se perguntar em silêncio: como é possível alguém ser tão calmo, tão firme e ainda assim tão presente, mesmo em sua ausência? Existe algo que poucos homens percebem. Quando você se afasta de uma mulher, não é só ela que sente. O mundo ao redor dela muda, o tom da voz dela muda, a forma como ela se arruma muda, até a forma como ela fala de você muda, mesmo que ela não diga seu nome. Porque a ausência de um homem firme, que era presença, estabilidade, direção, não passa despercebida. E não é porque você era perfeito, nem porque você fazia tudo certo, mas é porque, em um mundo de homens reativos, viciados em agradar, em se justificar, em correr atrás o tempo todo, você foi diferente. Você foi silêncio. Você foi medida. Você foi ausência com peso de presença. E isso, para uma mulher emocionalmente comum, é um enigma. Ela foi treinada para esperar reações. Ela foi condicionada a prever o próximo passo do cara. Se ela não responde, ela sabe que ele vai mandar outra mensagem.
Se ela esfria, ela sabe que ele vai implorar. Se ela trata com desdém, ela aposta que ele vai se dobrar. Ela sempre teve o controle, até você desaparecer. E aí, o jogo muda. E não é mais jogo, é realidade. Porque a ausência verdadeira não é uma tática, é uma convicção. É quando o homem se afasta não porque está magoado, mas porque ele está focado demais em crescer. Porque ele entendeu que nenhuma mulher vale o preço de perder sua energia vital, sua direção, sua paz. E nesse momento, ela começa a fazer perguntas, mas não para você, para si mesma. Por que ele não insiste? Será que ele não me quer mais? Será que eu perdi algo de valor? E talvez a mais dolorosa. Será que ele já entendeu quem eu sou? E mesmo assim, escolheu ir embora? Essa pergunta é um veneno para o ego feminino. Porque o ego dela não quer ser amado. O ego dela quer ser escolhido, mesmo sem merecer. E quando você some, mantendo sua dignidade, sua presença, sua calma estoica, você envia uma mensagem que grita no silêncio: eu não preciso provar meu valor. Isso é raro, isso é valioso. E é por isso que ela começa a lembrar de você nos momentos mais estranhos. Não nas festas, mas no banho, no trânsito, na hora de dormir, quando ela está sozinha, sem distrações e o barulho do mundo diminui, ela começa a te ouvir de novo. Não a sua voz, mas a sua energia, porque a atenção que você dava tinha peso, tinha intenção, não era vazia, e agora que ela perdeu, ela começa a reconhecer. Tarde demais? Talvez. Mas esse é o ponto. Você não está esperando. O homem estoico nunca espera retorno. Ele faz o que precisa ser feito e segue. Se ela voltar, não será para manipular, será porque reconheceu. E se ela não voltar, você continua inteiro. Porque ao contrário do que dizem por aí, sumir não é sobre dar o troco. É sobre retirar seu oxigênio de ambientes que estavam te sufocando. Você percebe? O verdadeiro poder não está em fazer falta. Está em não precisar voltar. E isso assusta. Assusta porque mostra que você não está mais ali por necessidade, mas por escolha. E quando o homem se torna seletivo com sua atenção, ele se torna intocável. Você já se perguntou por que ela parecia tão tranquila quando você estava lá e tão instável depois que você se afastou? É porque a sua atenção era um calmante invisível. Mesmo que ela não demonstrasse, mesmo que agisse com frieza, desdém ou indiferença, ela sentia a sua presença firme, sentia que você estava disponível, sentia que tinha alguém orbitando o mundo dela, mesmo que em silêncio. Mas o ser humano, e especialmente a mulher emocional, só reconhece o valor de uma presença quando ela se torna ausência. E aí não existe ensaio, não existe disfarce, não existe maquiagem emocional que segure. O que surge é o reflexo nu da sua importância. E por mais que ela tente seguir, sair, ocupar a mente, encher a vida de distrações, no fundo, ela sente que algo essencial foi cortado. Não é dependência, não é amor, é percepção. Ela percebe que o que você oferecia não era comum, não era previsível. Era algo que vinha de um homem com direção, com propósito, com estoicismo. Porque, veja bem, o mundo dela é cheio de estímulos, mensagens, likes, convites, notificações. Ela pode ter 20 caras querendo a atenção dela hoje. Mas sabe o que falta? Aquele que não precisa dela, aquele que não está tentando conquistá-la o tempo todo, aquele que não muda de humor se for ignorado, aquele que tem um mundo próprio, onde ela é bem-vinda, mas não essencial. E isso abala. Porque quando o homem tem vida própria, quando ele para de dar atenção, não é só a falta dele que se sente, é a comparação inevitável com todos os outros. E nenhum dos outros aguenta, nenhum deles sustenta o silêncio, nenhum deles continua crescendo em silêncio.
Nenhum deles sabe sumir com elegância, firmeza e leveza ao mesmo tempo. Mas você aprendeu. Você entendeu que atenção demais enfraquece, que presença constante sem reciprocidade desgasta, que correr atrás o tempo todo te afasta da sua missão. Então você parou, não como punição, mas como um ato de respeito por si mesmo. E sabe o que acontece? Ela começa a duvidar das próprias certezas. Será que ele me amava? Será que ele só queria algo passageiro? Será que ele está com outra? Será que ele já superou? E essas perguntas são combustíveis mentais. Elas aceleram a imaginação, tiram a paz, criam fantasmas. Porque antes você era previsível. Agora você é um enigma. E nada é mais magnético do que o desconhecido, principalmente quando o desconhecido tem postura, tem foco, tem silêncio e não precisa provar nada. Você entende? A sua ausência, quando carregada de propósito, é mais poderosa que 1000 declarações. Mas aqui vai um alerta. Isso só funciona se for real. Se a sua ausência for fingida, ela vai saber. Se você estiver esperando ela correr atrás, vai transparecer. Se você estiver apenas tentando manipular o jogo, ela vai jogar melhor. Mas se você realmente se afastou porque entendeu seu valor, porque parou de querer agradar quem não te vê, porque decidiu escolher a si mesmo antes de tentar ser escolhido, então ela não vai esquecer. Porque o homem estoico não implora, não cobra, não rebate. Ele observa, aprende e vai embora em silêncio, com a tranquilidade de quem sabe exatamente quem é. E quando isso acontece, a ausência não vira só saudade, vira uma lembrança constante de que ela teve algo raro, algo que talvez nunca mais volte. Você acha que ela não sente sua falta porque ela não demonstra, certo? Mas é aí que você se engana. O silêncio dela não é frieza, é barulho interno, é a tentativa desesperada de controlar o impacto da sua ausência. É a resistência de quem não quer ceder, mas já sente, só que ela não vai te mostrar, porque admitir isso significaria dar o braço a torcer. Significaria reconhecer que aquele homem, que parecia tão disponível, tão acessível, tão presente, agora é apenas memória. E memória tem uma coisa cruel: ela não responde, ela não insiste, ela não manda mensagem, ela só aparece na hora que menos se espera. É isso que você virou. Você virou o pensamento aleatório no banho, o flashback no meio da rua, o nome que aparece sem ser chamado, a comparação involuntária com qualquer outro homem que tente se aproximar dela. E por mais que ela diga que tá tudo bem, que já superou, que foi só mais um, ela sabe, e você também sabe, que não foi só mais um. Porque homens comuns não sabem se afastar. Eles imploram, eles voltam, eles mandam textão, eles dão show. Você não. Você apenas sumiu com elegância, sem brigas, sem avisos dramáticos, sem necessidade de aplausos. E isso dói, porque o ego dela esperava uma reação, esperava que você insistisse, esperava que você caísse de novo na dança de sempre. Mas quando o ego encontra o seu silêncio, ele derrete. E é aí que nasce a dúvida, a semente que incomoda, o pensamento que ela tenta enterrar com festas, com outros caras, com frases de efeito, com stories provocativos, mas que volta, sempre volta, porque você não saiu da vida dela batendo porta, você saiu deixando um espaço. E esse espaço agora não se preenche com qualquer um, porque você não era qualquer um. Você era o homem que estava ali, sem precisar estar, que dava atenção, sem mendigar retorno, que se entregava, sem se perder. E agora que você parou, ela vê o contraste. Ela percebe o quanto era fácil receber sua energia, o quanto era automático ter sua atenção. O quanto ela acreditava que você nunca teria coragem de sumir, mas você sumiu. E não sumiu porque ficou com raiva, nem porque quis ensinar uma lição.
Você sumiu porque entendeu uma verdade que poucos homens têm coragem de aceitar. Dar atenção a quem não valoriza é um autoabandono disfarçado. Você parou porque começou a se priorizar, porque viu que enquanto estava ali insistindo, estava deixando sua própria vida em segundo plano. Você entendeu que o homem estoico não reage, ele percebe, ele sente, ele processa e ele age de forma estratégica. E sabe qual é a jogada mais estratégica de todas? O silêncio. O silêncio é o único argumento que não pode ser refutado, não pode ser atacado, não pode ser distorcido. O silêncio é o que resta quando você já disse tudo, até mesmo sem palavras. E agora ela está diante dele, o seu silêncio, o seu vácuo, a sua ausência com peso de presença. Ela não vai admitir. Não por agora, talvez nunca. Mas no fundo, ela já sabe. Você não é como os outros. Você é o tipo de homem que sabe quando sair e não volta só porque sente falta. Você volta só se fizer sentido. Chega um ponto onde o homem para de perguntar se ela sente a sua falta e começa a se perguntar: por que eu insisti tanto por tão pouco? É nesse momento que algo dentro de você muda. Algo silencioso, mas poderoso. Você percebe que a atenção que você dava não era retribuída, era consumida. Você era como uma lareira acesa, aquecendo quem não sabia nem acender fósforo. E por muito tempo você se culpou. Achou que precisava tentar mais. Ser mais legal, mais presente, mais paciente, mais compreensivo. Mas aí você entendeu que quanto mais você dava, menos valor você tinha, porque aquilo que é sempre entregue de graça perde o brilho. E a atenção masculina, quando vem de um homem com propósito, direção e autocontrole, deveria ser uma joia rara, não um produto de feira. Você não é mais o cara que envia bom dia e fica esperando resposta. Você não é mais o cara que aceita migalhas emocionais em troca de companhia. Você não é mais o homem que corre atrás de quem está fugindo de si mesma. Você se tornou alguém diferente, alguém que não negocia mais sua paz. E nesse novo lugar interno, sabe o que você encontra? Silêncio. Mas não um silêncio vazio. Um silêncio cheio de respostas, cheio de clareza, cheio de força. Você percebe que parar de dar atenção não foi um ato de desprezo, foi um ato de autoconhecimento. Você começou a notar padrões. Quantas vezes você já esteve nessa posição antes? Quantas vezes insistiu onde não havia reciprocidade? Quantas vezes confundiu resistência com desafio e frieza com valor? Até que finalmente entendeu. O homem estoico não força conexões. Ele observa, ele analisa. E se não faz sentido, ele se afasta, sem deixar rastros, sem drama, sem explicações. E é exatamente isso que a destrói por dentro. Não é o fato de você ir embora. É o jeito como você foi, com calma, com firmeza, com dignidade. Ela esperava um desespero. Você entregou silêncio. Ela esperava raiva. Você ofereceu indiferença. Ela esperava insistência. Você respondeu com ausência, e agora ela revira os próprios pensamentos tentando entender o que houve. Será que ele nunca gostou de mim? Será que ele só estava me usando? Será que ele era frio? Ela vai inventar 1000 histórias, mas nenhuma delas é real. A verdade é simples. Você deu tudo o que podia e ainda assim foi pouco para quem não sabia o que queria. Você deu presença, atenção, energia, escuta, intenção, e ela confundiu tudo isso com obrigação. Mas agora, você parou. E nesse parar, você deu espaço para ela pensar, para ela olhar para si, para ela sentir o que você já vinha sentindo há muito tempo. A solidão de estar com alguém que não está realmente ali. E esse é o ponto mais forte de todos, porque você não sumiu para ferir. Você sumiu para se curar. E homens que somem para se curar voltam imunes. Imunes a jogos, imunes a manipulações, imunes a promessas vazias, imunes à ideia de que o amor precisa doer. Você não voltou porque ela mudou. Você não voltou porque ela chorou.
Você não voltou porque ela postou uma indireta. Você não voltou porque você não precisa mais voltar. E é essa consciência que transforma o homem comum em um homem estoico. Ela nunca vai admitir isso para ninguém. Mas desde que você parou de dar atenção, ela começou a se comparar com o vazio. E acredite, o vazio pode ser mais cruel do que qualquer outra mulher. Porque o que você deixou quando se afastou não foi espaço para outro homem. Foi um espelho. Um espelho onde ela se vê sem a sua presença, validando quem ela queria ser. E esse reflexo é incômodo. Sabe por quê? Porque enquanto você estava lá, ela se sentia segura. Ela sabia que podia errar, que podia sumir, que podia testar limites, porque você sempre voltava. Mas agora é diferente. Você não está mais disponível como antes. Seu olhar não está mais fixo nela. Seu tempo não gira mais ao redor dos humores dela. Sua energia está voltada para outra coisa, para você. E isso desestabiliza. Ela começa a olhar suas redes sociais com outros olhos. Começa a reler conversas antigas. Começa a repensar decisões que antes pareciam certas. Não porque você era perfeito, mas porque agora ela entende o que perdeu. Um homem que a via com clareza e mesmo assim escolhia ficar. E você não está parado esperando ela notar. Você está crescendo. Enquanto ela tenta entender o silêncio, você está ampliando seu império interno. Enquanto ela busca sinais, você está lapidando seu foco. Enquanto ela sente sua falta, você está se encontrando. Esse é o ponto onde os caminhos se separam. O dela, voltado para dentro, na tentativa de entender o que sente. O seu, voltado para frente, na decisão de não repetir mais os mesmos erros. E aqui vai a parte mais brutal da verdade. Ela só começou a te valorizar depois que percebeu que você não precisava mais dela. Enquanto você estava disponível, era fácil ignorar. Enquanto você mandava mensagens, era fácil deixar no vácuo. Enquanto você esperava respostas, ela se sentia no controle. Mas o silêncio tira o controle das mãos dela. A sua calma desconcerta. A sua ausência desequilibra. Porque você não está fingindo. Você realmente não precisa mais da atenção dela. E isso transforma você em uma ameaça silenciosa. Porque agora ela sabe que você é capaz de ir embora e não olhar para trás. Ela percebe que o seu carinho não era fraqueza, era escolha. Que a sua atenção era um presente, não uma obrigação. E que você não está mais disponível, porque finalmente está presente para si mesmo. Ela sente isso, não pelo que você fala, mas pelo que você não fala mais. Pelo que você não pergunta mais. Pelo que você deixou de entregar. E o mais doloroso, ela percebe que a sua ausência é mais marcante do que a presença de qualquer outro homem que veio depois. Ela sorri, sai, se diverte. Mas no fundo, o nome que ecoa no vazio é o seu. Não porque você era insubstituível, mas porque você não se vendeu, você não implorou, você não forçou. Você apenas percebeu que estava insistindo demais onde não havia reciprocidade. E aí você escolheu parar. E quando um homem aprende a parar, ele se liberta. Ela não sente sua falta pelo que você fazia. Ela sente pelo que você representava. Você era o sinal silencioso de que ainda existiam homens que sabem observar, que sabem escutar, que sabem estar, sem cobrar presença em troca. Você era o intervalo de calma no caos emocional dela. E agora que se foi, ela sente mais do que falta. Ela sente contraste. Porque os que vieram depois de você são barulhentos, são óbvios, previsíveis, querem demais, cedo demais. Dizem bom dia, com intenção de retorno. Comentam stories esperando atenção. Fazem promessas que não sustentam compostura. Você não fazia promessas. Você não era insistente, você era constante. E o que ela perdeu não foi só um homem, foi o equilíbrio sutil entre força e serenidade.
Foi o tipo raro de energia que não sufoca, mas acolhe, não pressiona, mas ancora. Mas ela só entendeu isso quando você parou. E é aí que entra o que ninguém te ensina. O valor da sua presença só é sentido na sua ausência. O impacto da sua energia só é medido quando ela não está mais disponível. E a lembrança do que você foi se transforma num padrão que nenhum outro homem consegue alcançar. Ela começa a se perguntar: por que ele foi embora? Será que fui indiferente demais? Será que eu o tratei como garantido? E essas perguntas não são meras curiosidades, são rachaduras internas. Porque o que mais dói não é você ter ido embora. É o fato de que você foi sem drama, sem aviso, sem plateia. Você apenas desapareceu e continuou a sua vida, calado, calmo, centrado, e no silêncio da sua ausência, ela escuta o que nunca ouviu enquanto você estava lá, que você era diferente. Ela volta para os momentos, volta para os detalhes, lembra de como você falava, do seu olhar, da sua paciência, e entende com atraso que você não estava apenas tentando conquistá-la. Você estava entregando uma versão sua que nem todos merecem conhecer. E agora que você parou de dar atenção, ela sente o que muitos homens nunca entenderam, que a energia de um homem forte, estoico, emocionalmente maduro é um privilégio, não um direito. E é por isso que você se tornou inesquecível. Não porque fez demais, mas porque soube a hora de parar. E isso, no mundo atual, é mais raro do que qualquer presente caro, qualquer frase bonita, qualquer gesto planejado. Você não era o cara perfeito, mas você era o homem que sabia quem era. E é isso que agora assombra ela. Saber que, mesmo podendo ficar, você decidiu ir. E o que dói não é a perda, é saber que, talvez, ela nunca mais vai encontrar outro como você. Ela ainda pensa em você, mas não do jeito que você imagina. Não é saudade romântica, não é arrependimento escancarado, é algo mais sutil e mais perigoso. É aquela inquietação